Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, Livro dos Espíritos. Nós seguimos ainda no capítulo 6, esse capítulo que não acaba nunca mais, né? Brincadeiras à parte. Segunda parte, vamos hoje iniciar na questão 278. E Kardec pergunta assim aos espíritos: os espíritos dos diversos graus convivem uns com os outros? Respondem os espíritos: eles se veem, mas procuram evitar-se na medida do possível. Assim, eles se aproximam amistosamente ou se afastam de acordo com sua simpatia ou antipatia. Exatamente como acontece entre os homens. Eles constituem um mundo no qual a Terra é apenas uma pálida ideia. Os espíritos do mesmo grau evoluído reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos e famílias, unidos pela simpatia e pelos mesmos objetivos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade que sentem em ficarem juntos. Isso é normal, né? Isso é normal. Como assim na Terra nós temos a tendência a nos juntarmos com as pessoas que têm a mesma vibração, o mesmo interesse, né? No plano espiritual é a mesma coisa. Por afinidade, nós nos conectamos, né, com aqueles espíritos que se encontram na erraticidade, que, conforme a nossa vibração, o nosso interesse, tem os mesmos. Isso faz todo sentido, né? 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região do mundo espiritual? Respondem os espíritos: os bons vão a toda parte. Claro, porque já estão evoluídos, né? E é preciso que assim seja, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Entretanto, as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não os perturbem com suas paixões inferiores. Né? A gente não tem aquela passagem do Nosso Lar que há uma moça, né, batendo no portão, querendo entrar em nosso lar, pedindo: por favor, me ajudem, deixem entrar. E aí André Luiz olha, né, e o guardião da porta não deixa a moça entrar. E a moça tá sofrendo, né? E aí ele chega e pergunta pro guardião, né, por que não deixa ela entrar? Né? Por que a moça está sofrendo? Por que a gente não acolhe? E aí ele vai mostrando sob uma outra ótica que aquele ser, ele não estava verdadeiramente arrependido querendo ajuda, né? Queria, na realidade, adentrar no espaço para causar tumulto. E por isso que os seres imperfeitos, né, não tem como adentrar, a não ser quando adequadamente convidados, né, para um tratamento ou para algum tipo de auxílio, nos meios dos espíritos que já se encontram com esse mérito, através do próprio esforço, de já serem bons, né? Muito bem, 280. Que tipo de relação existe entre os bons e os maus espíritos? Isso é bem intuitivo, né? Mas respondem os espíritos: os bons fazem de tudo para combater as más tendências dos que estão abaixo, a fim de ajudá-los a subir. Nisso consiste a sua missão. Lógico, porque aquele que é bom, ele é bom. E ser bom significa fazer a diferença, né? Ele já foi imperfeito, hoje é bom. E se hoje é bom, porque teve a ajuda de outros que eram bons, enquanto ele era imperfeito, né? Então essa é a lei do progresso, né? Amor, justiça e caridade e progresso andam juntos, né? Progredimos todos conforme vamos auxiliando. Como a família, né? A criança acabou de nascer, ela exige cuidado, exige orientação, mas chega um momento que essa criança se torna um adulto, não precisa mais. E aí vai fazer o quê? Vai auxiliar aqueles que estão no início da jornada. Isso é comum, isso se aplica tanto enquanto nós estamos encarnados, quando estamos na erraticidade. Muito bem, 281. Por que os espíritos inferiores gostam de nos induzir ao mal? Respondem os espíritos: pela inveja de não terem merecido estar entre os bons, cuja situação julgam um privilégio. Aquele ali é bom, tudo acontece de bom para ele. Ele está num lugar diferente de mim. E não, na realidade é uma questão de trabalho, né? Cada um faz o seu, cada um faz a sua evolução. Temos a ajuda de outros espíritos, a ajuda da família, a ajuda da sociedade, quer seja ela encarnada ou desencarnada, mas o trabalho mesmo quem faz é cada um mesmo por si. Seu desejo é de impedir, tanto quanto posso, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros sofram aquilo que eles próprios estão sofrendo. Né? É uma tristeza isso.
Quando os seres aprenderem que ser feliz é maravilhoso, estar no estado de consciência de paz é maravilhoso, eles buscariam isso, né? Mas muitas vezes estão tão acostumados com aquele mal conhecido que não se permitem, né, fazer um exercício para alcançar essa paz, esse bem-estar. E aí acaba sofrendo por mais tempo, né? O bom é que a gente sabe que chega uma hora que todos estaremos, né, perfeitos de forma relativa. Demora um pouco mais, demora um pouco menos, mas o resultado final é certo. E isso traz um alívio para o nosso coração, né? 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Respondem os espíritos. Eles se veem de olhar, né? E se compreendem. A palavra pertence ao mundo material. Sendo assim, ela é apenas um reflexo do espírito, traz consigo do período que viveu na Terra. O fluido cósmico universal estabelece entre os espíritos uma comunicação constante. Ele é o veículo da transmissão do pensamento, assim como o ar do som, né? Ou seja, quando nós estamos na erraticidade, nós nos comunicamos através do pensamento, não há necessidade da fala como nós conhecemos aqui na Terra. 283. Os espíritos podem esconder seus pensamentos dos outros espíritos? Podem esconder-se uns dos outros? Então aqui a gente está na Terra, nós podemos e temos essa capacidade aqui na materialidade de falarmos uma coisa enquanto pensamos outra. Na erraticidade isso não acontece. E aí respondem os espíritos, não. Para eles tudo está descoberto, principalmente quando são perfeitos. Eles podem se afastar uns dos outros, mas sempre se veem. Entretanto, essa regra não é absoluta, pois há espíritos mais evoluídos que podem se tornar invisíveis a outros, se isso tiver alguma utilidade. É muito comum, né, a gente ver isso, espíritos que são mais evoluídos, que vão fazer um auxílio àqueles que encontram-se na erraticidade em locais de vibração mais baixa e que muitas vezes não se fazem visíveis, né, porque possuem uma luz tão grande que ofuscaria esses espíritos, e isso não ajudaria na tentativa de auxiliá-los, né? Ou a outros que quando se faz aparecer, utiliza, né, as capacidades, atributos que tem para diminuir a sua luz, para que aquele outro ser que está sendo ajudado não se sinta humilhado, não se sinta mal, né? Isso são os espíritos evoluídos, né? Pensando sempre no bem do todo. Muito bem, 284. Não tendo mais o corpo físico, como o espírito pode constatar a sua individualidade? Como pode se distinguir entre os que rodeiam? Então, assim, nós já aprendemos nessa altura do campeonato, né? O corpo físico fica na Terra, mas nós temos o perispírito, né? Que é o nosso corpo do espírito, né? A nossa roupa do espírito. Então, respondem aqui os espíritos. Eles constatam a sua individualidade através do perispírito. Portanto, é o perispírito que os distingue uns dos outros, assim como o corpo físico distingue uns dos outros, né? Nós nunca perdemos a nossa identidade. Nós vamos ter muitas encarnações, viremos como homens, como mulheres, né? Em formato humanoide como nós conhecemos, em outros, dependendo de que planeta nós estivermos estagiando, isso não importa, mas nunca perderemos a nossa individualidade, a individualidade do nosso espírito imortal, né? Com E maiúsculo. Muito bem. 285. Os espíritos que conviveram na Terra se reconhecem no mundo espiritual? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o filho? Responde os espíritos, sim, isso acontece através das gerações. Então não se preocupe, vai chegar na espiritualidade e vai reconhecer seus familiares. Como os homens que se reconhecem na Terra se reconhecem no mundo espiritual? Respondem os espíritos. Nossa vida passada pode ser vista e lida como um livro. Também podemos ver a vida passada dos nossos amigos e inimigos. Assim sabemos quando eles passam da vida material para a vida espiritual. Interessante, né? E 286. Ao deixar o corpo físico, o espírito vê imediatamente os parentes e amigos que desencarnaram antes dele? Então, desencarnou, já está vendo todo mundo? Respondem os espíritos. Imediatamente não é um bom termo. Como já dissemos, o espírito precisa de algum tempo para compreender a sua nova situação.
e se desprender por completo do corpo físico. 287. Como os espíritos são acolhidos quando retornam ao mundo espiritual? Respondem os espíritos. O espírito daquele que foi justo é recebido como um irmão bem amado, que todos esperam com ansiedade. O espírito daquele que foi mal é recebido como um ser que é desprezado pelo engano que cometeu. Então, lógico, por quê? Porque o ser que é justo, ele vai estar numa vibração diferente. Ele, quando desencarna, e a gente já falou isso muitas vezes, quer desencarnar bem, viva bem, né? Vai ter aqueles espíritos que estão na mesma vibração, né? E da mesma forma, aqueles que são maus, que determinam a maldade, gostam, se comprazem no mal, né? Quando desencarnar, vão encontrar aqueles irmãos que estão na mesma vibração. Então, naturalmente, né? Vai ter uma recepção diferente daquele que fez um bom trabalho de evolução pessoal, certo? Bom, eu vou terminar porque faltam só 3, porque senão vai ficar muito fora da ordem. Então vamos lá. 288. Que sentimentos manifestam os espíritos imperfeitos com o retorno de outro espírito imperfeito? Então, você desencarnou, você ainda está evoluindo e ainda está na fase de um espírito imperfeito. Quando você desencarna e outro imperfeito também se reencontram no plano espiritual, o que acontece? Os espíritos imperfeitos ficam felizes ao receberem aqueles que são como eles, isto é, privados da felicidade dos bons. O mesmo acontece na Terra quando o ladrão retorna aos seus iguais. Ou seja, ficam felizes os justos com os justos, ficam felizes, né, aqueles que ainda estão em evolução, com o retorno daqueles que ainda estão em evolução, ou seja, na mesma vibração. 289. Quando deixamos a Terra, nossos parentes e amigos vêm nos receber? Respondem os espíritos. Sim, os espíritos desencarnados vêm ao encontro dos espíritos que estimam, felicitando-nos como se tivesse retornado de uma viagem, que ele escapou dos perigos do caminho. Ajudam-no a se livrar das ligações que o prendem ao corpo físico. Para os bons espíritos que retornam ao mundo espiritual, é uma recompensa ser recebido por aqueles que os amam, ao passo que os espíritos maus recebem como punição sentirem-se sozinhos ou rodeados por aqueles que lhes são semelhantes. Muito bem, 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Respondem os espíritos. Isso depende da elevação de cada um e do caminho que escolheram progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão se ver algumas vezes, mas somente poderão caminhar juntos quando se igualarem em perfeição. Assim, a privação de estar entre os parentes e amigos constitui algumas vezes uma punição. Mas a gente não precisa se preocupar, porque se hoje nós desencarnarmos e não tivermos a possibilidade de estarmos com todos os nossos entes queridos, ou com algum ente querido específico do nosso coração, nós não precisamos temer. Em algum momento nós reencontramos ou reencontraremos e no final das contas, ou seja, quando nós formos todos espíritos puros, porque seremos todos espíritos puros, e espíritos puros vivem para sempre. Nós ainda assim vamos ter a oportunidade de fazer o quê? Vamos ter a oportunidade de reencontrar esses seres queridos ao nosso coração. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!